Vamos aproveitar hoje para a gente ir falando sobre a história de Ruth, se aprofundando biblicamente, mas também trazendo aplicações práticas, né, para o nosso dia. Porque você falou da crise, e muito bem falado, a crise ela pode ser uma oportunidade ou pode ser uma tragédia. Só que a crise, ela geralmente é a consequência de alguma coisa, não é? Então eu queria me aprofundar um pouco na introdução prévia da história de Ruth, ou seja, a crise foi uma consequência da época dos juízes. Os juízes foi uma consequência da vitória de Josué, e Josué foi uma consequência ali da liderança de Moisés. Não é? Conta um pouquinho, só de uma forma ultra resumida, toda essa trajetória, para que a gente possa investigar um pouco sobre como as crises elas acontecem e surgem no nosso mundo, por favor. Olha, boa colocação. Vamos primeiro, o povo estava no Egito, época de Moisés. Ok. E Deus queria tirá-los do Egito. Só que havia um problema. Deus queria tirar o povo do Egito, mas o Egito não saía de dentro do povo. Então, a travessia do deserto, que deveria ser de um pouco mais de um mês e meio, durou 40 anos, para que aquela geração morresse no deserto e surgisse uma nova. Essa geração que nasce no deserto entra em Canaã na época de Josué. E começam as conquistas. Só que essa geração também era marcada por dois problemas. Medo, e o medo paralisa. E aqui eu coloco uma notinha de rodapé ao falar do medo, Tiago. Há uma diferença entre o medo da fobia e o medo do temor. O temor é um respeito. O temor chegaria a ser até, para você que está assistindo em casa, uma autoproteção. É aquela situação de sensatez que eu tenho de não colocar a mão num buraco, porque eu não sei se tem uma cobra lá dentro, um escorpião, e isso me protege. Isso é sadio. É aquela sensação que eu tenho de não ultrapassar o carro da frente se eu não estou vendo como é que está. Eu não estou com medo, eu não vou. Isso protege. Mas existe um outro medo, que é o medo que paralisa. É o medo da covardia, é o medo do não enfrentamento, sabe? Esse medo nós não devemos ter, porque ele atrofia. E o povo estava com esse segundo tipo de medo. Eles, não, tem gigantes na terra, não vamos conseguir. Mas o Senhor falou, mas não sei, estamos com medo, não vamos dar um segundo passo, não vamos avançar, não vamos expandir. E quando eles expandiam, munidos desse medo, o desespero era tão grande que esse medo os fazia agarrar a ídolos. Olha que interessante. E ao agarrarem-se a ídolos, eles perdiam o temor do Senhor. O temor do Senhor. Isso é interessante. Já vê uma pessoa que às vezes está com tanto medo que no desespero, na guerra, por exemplo, ele está com tanto medo da guerra que alguns soldados, às vezes, saem disparada, correndo desesperado no meio do tiroteio e tomam um tiro na primeira. Ou seja, o medo é tão grande que ele sai desesperado, descontrolado. Não tem temor. E eles começaram a cometer o erro de adorar ídolos de Canaã, a apropriar-se da cultura cananita e, de certa forma, estavam, de novo, repetindo o equívoco dos seus pais, trazendo o paganismo para dentro de si. Aí Deus mandava os juízes para poder libertar o povo. Os juízes eles seriam equivalentes a grandes líderes. Grandes líderes, libertadores. Mas Deus falava, eles não vão ser reis de vocês, são libertadores. Tá certo? Como seria Emiliano Zapata para os mexicanos, ou quem sabe Tiradentes para os brasileiros, alguma coisa assim. Então o líder, ele libertava o povo de Israel, livrava o povo, mas daqui a pouquinho o povo entrava em fracasso de novo. E por que isso acontecia? Como eu falei, o medo, a falta de confiança em Deus e a falta de um crescimento estratégico. Eles saíram meio em bandos assim para tomar conta de tudo. Tanto é que uma das tribos, a tribo de Dan, quando dividiram a terra, falaram, isso aqui é muito pequeno para nós, vamos pegar uma outra terra lá em cima. E acabaram fazendo aquilo que Deus não ordenou. Ou seja, eles pegaram a terra, mas não do modo como Deus estava orientando. E a palavra que mais se repete no livro de Juízes, sabe qual é a expressão? Naquele tempo não havia rei em Israel, e cada um fazia o que bem entendia. Agora aplica essa frase, que aparece várias vezes no livro de Juízes, é o livro que antecede Ruth, e joga isso para uma empresa. Isso aconteceu numa época em que não havia gerente. Cada um na empresa fazia o que bem quisesse. A empresa não vai para lugar nenhum. Foi um milagre de Deus que aquele povo virou uma nação. E nessa situação, nesse período caótico, em que o povo não tinha um governo centralizado, estavam namorando demais a cultura alheia, perdendo seus valores de família, porque muitos homens estavam deixando de ter o casamento judaico, como Deus orientou, para pegar mulheres pagãs,
com muita orgia, com muita coisa, muita bagunça, muito afastamento dos princípios de Deus. É em meio a toda essa bagunça que Deus fala, tá bom, eu vou tirar a bênção de vocês. Eu vou suspender. Já que vocês acham que pode viver sozinho, vai vir a seca, para que vocês aprendam a me buscar. E foi nesse período aí que vem a seca que uma família é obrigada a largar a região de Judá. Eles eram de Belém. Belém fica a 8 quilômetros de Jerusalém, pertinho. E essa família sai de Belém, era uma mulher, o seu marido e 2 filhos. E eles vão para o território dos Moabitas. Para quem está em casa, depois você pode dar uma googada no mapa, vai ficar mais fácil explicar. A região de Moabe seria onde hoje é a Jordânia, país vizinho de Israel. E por que eles foram justamente para Moabe? É o pior lugar que poderiam ir. Os Moabitas, eles já tinham um histórico muito estranho, porque quando teve a destruição de Sodoma e Gomorra, Ló foi retirado pelos anjos de lá, com a esposa e 2 filhas. A esposa olhou para trás e virou uma estátua de sal. Então Ló foge com as 2 filhas e vai para umas cavernas, na região da Jordânia hoje. E lá ele embriaga e tem relação sexual com as 2 filhas, incesto. E da primeira filha, ele teve um filho incestuoso, olha que coisa doida, chamado Amon. Amon deu origem aos Amonitas. E a outra filha teve um filho chamado Moab, ou Moav em hebraico. E Moab, ou Moav, deu origem aos Moabitas. Então os Moabitas já tinham no DNA deles uma relação incestuosa, não era uma origem muito boa. E eram inimigos proverbiais de Israel. Essa família, no desespero, vai morar no meio deles. Aí eu imagino o que foi que essa família passou ali. Enquanto estavam 10 anos morando ali, em Moabe, os 2 filhos dessa família casaram com meninas moabitas. Uma chamava-se Ruth, a outra chamava-se Orfa. Só que uma vez que eles estavam lá, aconteceu uma tragédia maior. Morreu o pai e morreram os 2 filhos. Pausa aqui.